O decálogo, ou os 10 mandamentos, está ligado a um tempo muito específico em que, na verdade, o povo enfrentou, foram tempos de escravização no Egito. O povo estava oprimido por aquela civilização poderosíssima, a civilização mais poderosa na altura. E, portanto, o povo do Senhor estava ali escravizado, cumprindo as ordens daquele povo violento, e estava, portanto, numa situação dramática, numa situação violenta e dramática para a sua vida. E neste processo, neste dramatismo, nesta tragédia que o povo vivia, o Senhor, na verdade, preparou todas as coisas e o Senhor libertou o seu povo. De uma forma extraordinária, como nós conhecemos, de uma forma milagrosa, interferindo na natureza, interferindo junto dos homens, interferindo na própria orgânica da sociedade. O Senhor interferiu, o Senhor fez a sua obra e, na verdade, libertou, trouxe o seu povo e libertou o seu povo, dando-lhe, entretanto, os 10 mandamentos. E estes 10 mandamentos é, na verdade, a palavra de Deus, a palavra da libertação, era a palavra da transformação, era aquilo que era necessário o povo ouvir para que percebesse as suas próprias necessidades e percebesse que tinha uma esperança, algo estava a acontecer para o seu futuro, havia uma esperança, há um novo caminho, há um novo entendimento da vida, há um novo entendimento daquilo que é necessário que aconteça entre as pessoas, nas sociedades, nas famílias. E Deus falou. No Êxodo, no início, no capítulo 20, quando nos fala dos 10 mandamentos, não vale a pena, não vamos ler os 10 mandamentos, os irmãos depois poderão ver, mas é interessante estas primeiras palavras do versículo 1, e então falou Deus todas estas palavras. Falou Deus. Quando Deus fala, quando Deus transmite o seu pensamento, quando Deus nos liberta, nos transforma, e Deus fala. Deus veio ao encontro das nossas necessidades, veio ao encontro daquilo que nós precisamos. Deus muda a nossa tragédia, o nosso drama em bênção. Deus tem o poder de fazer e de realizar esta obra, como fez junto do povo que vivia de uma forma tão trágica naquelas últimas centenas de anos ali junto do Egito. Deus falou para trazer a mudança, para trazer a transformação. Porque quando Deus fala, quando Deus atua, quando Deus age, as coisas efetivamente mudam. Houve outras tragédias, outras situações dramáticas que foram resolvidas por Deus, quando Deus falou, quando Deus atuou, quando Deus exerceu a sua vontade e fez ouvir, na verdade, a sua voz. Algum tempo antes, no tempo de Noé, era uma sociedade tremenda, era uma sociedade violenta também, uma sociedade que rejeitava a Deus, que vivia no meio dos ídolos, adorava as forças da natureza, adoravam múltiplos ídolos, não tinham qualquer respeito, eram violentos uns com os outros, perseguiam-se, matavam-se. E surge um homem escolhido por Deus para realizar a sua obra. E Deus fala com este homem. Deus fala com este homem, dirige-se a este homem e diz-lhe: olha, tu vais construir uma arca, porque nesta arca tu e a tua família e mais um determinado conjunto de animais, macho e fêmea, vocês vão entrar naquela arca e eu vou salvar-vos. E Deus falou com este homem. E Deus preparou um plano de libertação e de transformação. E no meio daquele drama e no meio de toda aquela tragédia que se vivia naquela altura, Deus fala e prepara, na verdade, um caminho, e prepara uma mudança, e prepara uma transformação. Aquela sociedade, aqueles homens à volta brincaram, gozaram com Noé, não acreditaram, puseram em causa aquilo que Deus tinha falado, opuseram-se, negaram, hostilizaram. Até que a chuva caiu. Pela primeira vez. Nunca se tinha visto tanta chuva. Nunca se tinham visto tempestades daquele modo. Era uma coisa nova. Uma coisa diferente.
E aqueles homens, aquelas sociedades, começaram a sentir aqueles primeiros pingos, começaram a interrogar-se, mas o que é isto? E a chuva aumentou, aumentou e aumentou. Os níveis das águas subiram. Hein? E o que é que aconteceu? Aqueles homens pereceram no meio daquelas águas. Não estavam preparados. Negaram ouvir a voz do Senhor. Não ouviram quando Deus falou. Noé ouviu a voz de Deus e obedeceu ao Senhor. E construiu aquela arca contra tudo aquilo que era aceitável, contra tudo aquilo que era compreensível. Noé construiu aquela arca. Talvez nem ele próprio percebesse o que é que estava a fazer. Ele próprio se interrogou, mas Senhor, eu estou a construir, é uma construção magnífica, é uma coisa extraordinária, para aquela época era uma coisa incrivelmente grande. Senhor, eu estou a construir isto, mas eu vou construir porquê? Porque tu falaste, porque eu aceito, porque eu te amo. E ao ouvir a tua voz, eu vou obedecer àquilo que tu fizeste. E vou construir esta arca. E construiu aquela arca. E só percebeu quando realmente as águas subiram, só realmente neste momento, provavelmente ele e a sua família entenderam. Os outros entenderam e perceberam. Ele entendeu, obedeceu, porque amou o Senhor e foi salvo. E ficou ali naquela arca. O Senhor falou e resolveu, na verdade, os seus dramas. Abraão e Sara, também na sua experiência, de sair de uma terra idólatra, sair de uma terra sem futuro, também uma terra que seguiam outros deuses, uma terra violenta, um governo contra tudo aquilo que era a ordem de Deus. Abraão e Sara saíram desta terra e obedeceram à voz do Senhor. Olha, vocês vão sair, vocês vão para uma outra terra, que é uma terra que eu estou a preparar, para que nesta terra cresça um povo incomensurável. Olha para as estrelas, olha para o céu, consegues contar? Pois é um povo que eu quero que exista na superfície da terra e tu não consegues contar e vai ser, e tu és o primeiro. E Abraão e Sara talvez tenham interrogado, mas como é que isto é possível? Como é que é possível? E eles até passaram muitos anos até sem sequer ter um filho. Nem um filho eles tinham. Senhor, como é que é possível? Mas o Senhor falou. O Senhor disse, é assim que vai ser. Abraão e Sara obedeceram. Abraão e Sara fizeram aquilo que o Senhor falou e dirigiram-se para a sua terra. Demoraram muito tempo, deram uma volta. Talvez fossem chamados de loucos também, mas viajaram e foram exatamente para aquela terra que o Senhor tinha destinado. E ao entrar naquela terra encontraram um outro homem, Melquisedeque, um homem com o qual ele se encaixou perfeitamente do ponto de vista espiritual. E ambos reconheceram que serviam o mesmo Deus. Ambos reconheceram que estavam a ouvir a voz do mesmo Deus. Tinham ouvido a mesma palavra de Deus. E ambos obedeceram ao Senhor. E ali se encontraram e aí louvaram a Deus. Aí construíram altares. Aí louvaram a Deus com tudo aquilo que era possível. E ali se inicia, ali naquele lugar, naquela terra, dá início, na verdade, a uma nova experiência, um novo povo que o Senhor estava a preparar para habitar nesta terra e ser seu testemunho nesta terra. Outro momento dramático é quando, na verdade, o povo desobedece a Deus. Nós sabemos que pela palavra de Deus, nós ao ouvirmos a sua voz, ou queremos ou não queremos ouvir, mas se ouvimos a sua voz, é bom que tenhamos em mente que temos que obedecer. É bom que tenhamos em mente que é bom ouvir a sua voz e obedecer àquilo que o Senhor tem para nós. Porque podemos obedecer, podemos até rejeitar, podemos hostilizar, mas isso tem, na verdade, um preço. Eis que eu ponho diante de vós, a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A bênção, se cumprirdes. Ao ouvir a sua voz, cumprirmos. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguir dos outros deuses que não conhecestes. O nosso Deus é o mesmo sempre. Ele requer daqueles que são seus obediência quando fala.
quando nos dá aquilo que Ele tem de melhor, quando resolve os nossos dramas, as nossas tragédias, porque é o Senhor que as resolve, não somos nós. É Ele que resolve com o seu poder. É Ele que resolve, o plano é dele, o caminho é dele, a estratégia é dele, o modelo é dele. É Ele que organiza, é Ele que faz, é Ele que fala, é Ele que vem ao nosso encontro. É Ele que fala aos nossos corações e tem aquilo que é necessário para que, na verdade, os nossos dramas também pessoais, as nossas tragédias pessoais, encontrem uma resposta e encontrem, na verdade, um caminho. Que bênção quando cumprimos os mandamentos do Senhor e seguimos, na verdade, o nosso Deus e seguimos tudo aquilo que Ele nos ordena. E será que hoje também não vivemos também tempos dramáticos, tempos de tragédia, tempos de negação, tempos de oposição às coisas de Deus? Tempos em que as coisas de Deus são absolutamente desprezadas. Hoje talvez não se adorem as forças da natureza, talvez não se adore da mesma maneira, os deuses são diferentes, mas hoje o que é que ocupa as nossas mentes, o que é que ocupa as nossas vidas? A que é que nós nos dedicamos? No fundo, o que é que nós adoramos nas nossas vidas? O que é que na verdade é prioritário nas nossas vidas? A que é que damos realmente valor? Quais são estes valores? Estamos nós atentos aos valores, àqueles valores, àquela voz do Senhor que vem ao nosso encontro e nos dá a sua palavra e nos dá tudo aquilo que nós precisamos para termos vidas diferentes, vidas mudadas, vidas transformadas, novas vidas, novas criaturas. Será que estamos a ouvir a voz do Senhor? Será que o Senhor, quando vem ao nosso encontro, quando ouvimos a sua voz, será que esta voz, ao ser ouvida, realmente tem impacto dentro de nós? Mexe connosco? Altera o nosso interior? Rasga a nossa mente? Transforma a nossa mente? E nos traz uma nova experiência? Algo de novo? Algo de totalmente diferente e transformador? Feito por Ele? Que ainda hoje Ele quer falar connosco. E ainda hoje Ele tem algo para nos dizer. E se algum de nós, se alguém está aqui, que está a viver uma vida dramática, trágica, está a viver oprimido, está a viver triste, está a viver uma vida sem sentido, está abandonado a si próprio, está desiludido consigo, está desiludido com tudo aquilo que se passa à nossa volta, o Senhor quer falar contigo. O Senhor tem qualquer coisa para ti. Ele quer ir ao teu encontro. E tal como Ele resolveu todos estes dramas e todas estas tragédias do seu povo, Ele quer resolver também o teu drama e a tua tragédia. Ele quer trazer a ti uma nova experiência e quer trazer a ti uma nova forma de estar, uma nova forma de viver, uma nova forma de olhar para o mundo, uma nova forma de olhar para o próximo. Uma nova forma de nos entendermos com as exigências do dia-a-dia, que são tantas às vezes e nos oprimem ao longo do dia, exigências tremendas. O Senhor dá-nos aquilo que nós necessitamos, aquilo que precisamos, para corresponder também a essas exigências. E ao ouvirmos a voz do Senhor, ao ouvirmos a sua voz, ao deixá-lo falar ao nosso coração, e ouvir realmente a sua voz, uma coisa nós podemos assegurar. E eu posso assegurar, Ele não nos vai desiludir. Porque Ele tem as palavras certas para ti. Ele tem as palavras certas para mim. Ele tem as palavras certas para cada um de nós. E Ele quer falar, na verdade, ao teu coração. Deixa, na verdade, num mundo desesperado, num mundo sem esperança absolutamente nenhuma, num mundo caótico, num mundo que está a viver dias tremendos de desespero, um mundo à beira da sua própria destruição. Se tu te sentes desta maneira, é a altura realmente de ouvires aquilo que o Senhor tem para ti e obedeceres. Um homem ateu, muito conhecido, Saramago, tem uma frase interessante. Ele diz-nos o seguinte: Deus é o silêncio do universo. O ser humano é o grito que tenta interpretar o silêncio.
O ser humano é o grito que tenta interpretar o silêncio. Como se à nossa volta só houvesse silêncio. Como se à nossa volta somente o caos estivesse diante de nós. E é preciso encontrar uma resposta. E o ser humano procura esta resposta. O ser humano procura respostas nesse cosmos, por esse céu fora, à procura de respostas, quer ouvir uma voz qualquer. Agora chegou uma sonda a Marte, porque está a estudar a hipótese do homem, inclusivamente, ir viver para Marte. Já não cabemos aqui. Os nossos recursos estão esgotados. O planeta Terra está numa situação dramática. Muitos pensam que já não há retorno em relação ao problema da poluição, em relação ao problema das alterações climáticas. Vai ser uma desgraça, vão faltar muitas coisas, muitos alimentos. Estamos já a assistir a tantas coisas dramáticas neste mundo e, portanto, há que investigar e há que tentar saltar daqui, romper as barreiras da Terra criada por Deus, saltar daqui e procurar novas alternativas. Marte, agora fala-se de Marte. A água em Marte é uma esperança. Vamos todos para lá. Vamos correr. Não. Vão ser daqui muitos foguetões, muitos aviões especiais para podermos habitar Marte, porque nesta Terra já não será possível nós habitarmos. É preciso uma nova leitura, é preciso uma nova natureza, é preciso um novo mundo, uma nova terra. É verdade, é preciso, porque esta está esgotada, estamos todos de acordo. Não somos só nós a dizer. Não é só a palavra de Deus que nos ensina que hão de chegar dias e momentos tremendos, porque esta terra realmente está esgotada e o ser humano esgotou-a. O ser humano não soube utilizar os recursos, o ser humano, na sua natureza tremenda, pecadora, na sua natureza revoltada contra Deus, hostil a Deus, derreteu esta terra onde vive. E nós sabemos que precisamos de outra terra. Uma nova terra, uma nova natureza. É necessário. Foi assim que Deus fez no início de todas as coisas. Lembram-se? Lá no início, o que é que existia? O Joel tocou isto logo no início, não é? No início era o quê? Como é que era no início? A terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Trevas, o vazio, o caos, inabitável. Mas no meio deste caos e deste vazio, Deus falou. Deus fala. E quando Deus fala, se nós lemos depois o capítulo 1, e é muito interessante porque neste capítulo 1 de Gênesis nós temos 10 falas de Deus. Deus vai falar 10 vezes. 10 mandamentos da criação da terra no seu princípio. Há milhões de anos Deus falou 10 vezes e criou. E disse Deus, haja luz e houve luz. E disse Deus, versículo 6, haja firmamento no meio das águas e separação de águas e águas. Versículo 9, e disse Deus também, ajuntem-se as águas debaixo dos céus e apareça porção seca. E assim se fez. Versículo 11, e disse Deus, e produz à terra relva e erva que dê em semente. 14, e disse Deus também. 20, e disse Deus, povoem-se as águas, os enxames de seres viventes. 24, e disse Deus também, produz à terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos e répteis. Versículo 26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Versículo 26, o Senhor cria os homens e as mulheres tal como nós somos. Consciência. Com a sua espiritualidade. Agora somos à sua imagem, à sua semelhança. Temos em nós uma experiência espiritual. Somos os únicos. Mais ninguém tem esta experiência espiritual. Mas nada criado por Deus tem experiência espiritual, porque o Senhor fez-nos à sua imagem e à sua semelhança. E ainda no versículo 29, disse Deus ainda, e as criou todas as coisas, todas as ervas que dão semente para alimentar, para serem mantimento. 10
10 mandamentos, 10 falas do Senhor, 10 ordens do Senhor, para que do caos, do vazio, daquilo que não tinha forma nenhuma, surgisse aquilo que nós hoje conhecemos. Toda a natureza, a vida tal como nós a conhecemos, e nós próprios, e tudo aquilo que nós precisamos. E foi assim que Deus fez. Deus falou, Deus disse e criou. Deus disse e fez e criou. E é isso que o Senhor hoje quer continuar a fazer. Portanto, saímos do caos, não pelo nosso caminhar, não por algum esforço que façamos, não porque somos seres muito inteligentes, não porque temos uma ciência fulgurante, uma ciência que responde a todas as oportunidades, uma ciência que responde a todas as nossas necessidades, uma ciência que está diante de nós e realmente faz coisas espantosas. Mas enquanto faz estas coisas espantosas, que são extraordinárias, por causa da sua, mais uma vez, por causa da sua velha natureza, por causa do seu pecado, pega nestas coisas extraordinárias que faz e transforma-as de tal modo, utiliza-as de tal modo, que hoje vivemos a situação dramática e trágica de percebermos que o mundo, a vida tal como ela existe, está à beira do fim. Nunca na história do mundo houve uma situação como esta. Percebermos que hoje há condições produzidas pelo próprio homem, com as suas capacidades extraordinárias, com a sua capacidade de inventar, de criar, de estudar, de se pôr nos microscópios, hoje com a inteligência artificial, produzir coisas incríveis, coisas que nós nem imaginamos, coisas que não cabem nem sequer na nossa imaginação. Mas com tudo isto, com toda esta atividade extraordinária do homem, também o homem criou todos os mecanismos, tudo aquilo que é necessário para simplesmente transformar esta terra onde habitamos, com toda esta vida que o Senhor criou, tal como há milhares de anos o Senhor fez, quando falou e criou. Hoje em dia é possível tudo isto desaparecer. É possível destruir toda a vida na terra. É possível voltar a colocar esta terra numa circunstância, de novo, vazia, sem vida. Não uma vez, não duas, não três, mas centenas de vezes, com tudo aquilo que o homem criou. E assim se encerra um ciclo. Deus criou, Deus falou, Deus criou o homem cai, experimenta o pecado, escolhe o pecado, vive o drama do pecado, com várias etapas ao longo da sua história em que Deus tem que falar de novo, em que Deus tem que agir de novo, em que Deus tem que atuar de novo. Deus, utilizando a sua palavra, restaura, volta a restaurar, volta a dar uma oportunidade ao homem, volta a transformar todas as coisas pela sua palavra. E mesmo no meio de todas estas experiências, chegamos aos tempos em que vivemos. E isto nunca aconteceu no passado. Hoje vivemos o drama e a tragédia de podermos voltar a ser aquilo que era no início de todas as coisas. Vazio, sem forma, vazio, um planeta vazio de terra, mais uma rocha que anda por aí pelo universo, e é isto que nós temos a possibilidade de fazer com aquilo que Deus nos criou. Portanto, precisamos dramaticamente, digamos, precisamos que haja qualquer coisa. Precisamos de uma nova resposta de Deus. E Deus já nos deu essa resposta. Deus já iniciou uma nova experiência para nós. Não é? Agora podemos abrir em Lucas no capítulo 4. Lucas no capítulo 4, versículo 17. Temos aqui um pequeno episódio, mas é um episódio de uma profundidade e de uma importância capital para nós e para toda a humanidade.
Porque o Senhor aqui vai iniciar qualquer coisa. Jesus vai iniciar qualquer coisa. Ele vai nos dar esta noção de que é possível. Há qualquer coisa que vai acontecer e que vai ser o início. Vai ser uma nova oportunidade. O Senhor Jesus lá em Nazaré aproxima-se de uma sinagoga e levanta-se para ler. E o Senhor pega naqueles rolos, abre o rolo de um livro de Isaías e o Senhor lê. E então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham ficado de olhos fitos nele. O Senhor agora está pronto para iniciar uma nova etapa. Há uma nova era. O Senhor chegou para nos dar de novo a palavra de Deus. Deus quer falar connosco de novo. E Ele vem. E o Senhor veio exatamente para cumprir o plano de Deus em todas as suas dimensões, obedecendo em todos os detalhes e em todos os pormenores. O Senhor veio. E veio para proclamar, veio para abrir horizontes, veio para falar daquilo que Deus tinha para nós. Foi isto que o Senhor veio fazer. Agora há uma nova oportunidade. Agora há um novo espaço. O Senhor, evidente, o Senhor chocou, o Senhor cortou com todas as tradições. O Senhor restaurou as mulheres que eram tão desprezadas. O Senhor debruçou sobre os pobres. Os seus grandes milagres foram com pessoas pobres, pessoas carenciadas. Mas foi deste modo que o Senhor, na verdade, fez. Ele andou não segundo a expectativa daqueles que esperavam o Messias, daqueles que esperavam o grande libertador. O Senhor não andou no templo e não andou a fazer os seus milagres e as suas ações nas sinagogas. Não. O Senhor andou nas casas uns dos outros. O Senhor juntava-se nas casas, pregava nas casas. Falava àqueles que queriam ouvi-lo nos lugares mais simples, no campo, na montanha, junto ao lago. Era aí que o Senhor falava daquilo que, na verdade, Deus tinha para nos dizer. Ora, Deus, de novo, falou connosco. E foi rejeitado pelos seus. Os seus, aqueles que estariam mais preparados para o receber, aqueles que, na verdade, tinham o conhecimento, aqueles que, na verdade, estudavam aqueles rolos, estudavam o Torá, estudavam, enfim, todos rejeitaram o Senhor. Não quiseram ouvir a sua palavra, não quiseram obedecer à sua palavra. Quem é que obedeceu à palavra do Senhor? Quem é que lhe obedeceu? Quem é que ouviu e obedeceu? Os pobres, os cegos, os coxos e alguns outros. Alguns outros que ouviram o Senhor e disseram: Senhor, eu quero-te, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir aquilo que tu tens para me dizer. Homens e mulheres que nem sequer eram judeus, como já foi mencionada, que esta mulher cananeia, mulher samaritana, pessoas desprezadas pelos judeus. Foi para estes que o Senhor falou, das histórias mais bonitas, mais belas, mais significativas daquilo que o Senhor tinha para dizer, daquilo que Deus tinha para falar, foram através de homens e de mulheres que nem sequer eram judeus. E o Senhor Jesus foi com estes que falou, que mudou, que fez os seus milagres. Foi através destes que a palavra de Deus chegou até nós. Já não há barreiras de raças. Agora temos acesso direto ao Senhor. O Senhor entrega-se na cruz e aquele véu rasga-se. E agora o lugar está lá diante de nós. E temos acesso direto ao Senhor. Primeiro, no livro de João,
No princípio, capítulo 1 de João, no princípio era o Verbo, ou a palavra. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Pela palavra de Deus, os mundos foram criados. A terra foi criada, a humanidade foi criada. Toda a natureza foram criada, tudo foi criado por ele. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. E a vida estava nele. A vida estava nele. A vida é o maior mistério para a própria ciência. A ciência não sabe o que é a vida. A ciência não percebe o que é a vida. Conhece todos os elementos físicos, conhece todos os detalhes da matéria, mas não sabe o que é a vida. Porque a vida é do próprio Deus. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Nunca Deus nos deixou sem alternativa. No meio das trevas, no meio da tragédia, no meio do drama, no meio da falta de soluções, no meio da ruptura, no meio da desilusão, Deus nunca nos deixa sós. Deus nunca nos deixa sem alternativas, sem uma saída, sem uma porta que se abre, sem um horizonte que se coloca diante dos nossos olhos. Deus nunca nos deixa sem uma saída. Ora, houve um homem chamado por Deus cujo nome era João. E este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. Estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Uma nova oportunidade, uma nova era, um novo espaço, uma nova experiência está diante de nós. O nosso drama e a nossa tragédia têm uma resposta e têm uma saída. E o Senhor Jesus é Ele mesmo esta saída. Eu sou o pão da vida. Eu sou a porta. Quem entrar por mim. Eu sou o que sou. A revelação do Senhor Jesus é íntima ligação com o Pai, sendo Ele próprio o Pai, sendo Ele próprio a palavra de Deus, para que nós nos encontremos com o Pai, para que tenhamos a absoluta convicção, a absoluta certeza de que nele, no caminho onde Ele nos coloca, nós nos encontramos com o Pai e temos acesso à vida eterna. E temos acesso à plenitude com o nosso Deus. Porque não tínhamos dúvidas. Nós estamos a entrar num tempo de ruptura tremendo. Estamos a entrar numa época em que a evolução das coisas, da sociedade, a evolução da economia, a evolução dos valores, a evolução da política, todas estas coisas estão a entrar num estado de ruptura, num estado de calamidade, num estado de tragédia absolutamente inqualificável como nunca houve. E a Bíblia chama-nos a atenção
chama-nos a atenção para isso. De tal modo que a palavra de Deus até usa expressões que são muito, muito significativas. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. A situação é tão dramática e tão grave, é como nunca houve, e nem poderá haver mais. Porque se não tivessem aqueles dias sido abreviados, e ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Não tenhamos dúvidas, estimados irmãos e irmãs, que estamos a viver dias em que nos aproximamos velozmente desta experiência dramática para o ser humano, em que ele vai fugir e não saberá para onde fugir. Querá esconder-se nos montes, como nos é dito no Apocalipse, querá esconder-se, pede que os montes caiam sobre ele, tal é o drama, tal é a tragédia que está a ser vivida na Terra. Porque a Terra está a viver na iminência de se tornar uma rocha vazia, de voltar ao caos inicial, antes de se ouvir a palavra de Deus. Mas Deus tem para nós a sua palavra de novo. E está prometido que no meio desta angústia, no meio desta tragédia, o Senhor virá e descerá, pousará os seus pés lá sobre o Monte das Oliveiras e começará uma nova era. O Senhor Jesus o fará, o Messias prometido. Ele virá desta forma gloriosa e iniciará uma nova época. A sua palavra irá ser cumprida, o seu propósito, os seus objetivos serão cumpridos com todo o detalhe e com todo o pormenor. Graças a Deus por termos este Senhor connosco. Temos toda esta história. Tudo isto conta-nos uma história do princípio de todas as coisas até ao final de todas as coisas. E em toda esta evolução, em toda a nossa história, nós vemos a palavra de Deus. Vemos como Deus fala. E como ainda hoje o Senhor quer falar. Hoje ainda quer falar aos nossos corações. Hoje Ele ainda tem a sua voz, ainda se faz ouvir para que corações, para que quem de nós está a viver vidas desesperadas e trágicas, saiba que se ouvir a voz do Senhor, se ouvir a sua voz e abrir o seu coração, o Senhor entrará nele. Fará nele morada. Limpará toda a casa. Transformará o que tem que ser transformado. E iniciar-se-á uma nova experiência com o Senhor. E ainda hoje o Senhor tem isto preparado para nós. E é isto que o Senhor quer fazer connosco. Graças a Deus. Porque no meio de um mundo tão dramaticamente perdido, ainda hoje nós temos a palavra de Deus e temos a sua palavra que fala connosco. Guardemos a sua palavra nos nossos corações. Guardemos a esperança que Ele nos dá. Uma esperança gratuita, de uma misericórdia infinita. O Senhor ainda hoje quer falar connosco. Quer falar contigo. Se estás em desespero, estás a viver uma vida dramática, ouve a voz do Senhor, porque Ele quer falar. E quando Ele falar, não recuses aquilo que Ele te disser. Não ponhas de parte aquilo que Ele... Quando Ele falar, ouve, aceita e obedece aquilo que o Senhor tem em ti. Porque todas as coisas a partir daí passarão a ser diferentes. E o Senhor ainda hoje quer fazer isto na tua vida. Quer fazer na minha e quer fazer na tua vida. Eu quero obedecer aquilo que o Senhor coloca diante de mim. Espero que cada um de nós possa querer obedecer também à voz do Senhor quando Ele falar com cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe.